Oi, estamos ao vivo, aguardando o povo entrar. O pessoal tá entrando, esperando a Vanessa entrar para poder iniciarmos. E aí, animados? Eu tô animada, hein? Tô nervosa também, engraçado. Ai, ó, a Vanessa chegou. Vamos nós. Deixa eu convidar ela. Oi, Boa bom, noite. Vanessa maravilhosa, que sabe muito de linguagem, de linguística, e a gente vai falar um pouquinho de TDL na fase adulta. Isso mesmo. Na verdade, a gente vai falar sobre um assunto que sempre foi muito pedido, né? E obrigada aí, Duda, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, tão pertinente, que é o TDL na fase adulta. Sim. E aí, Ivan, a gente pode começar com algumas perguntinhas. A primeira, é necessário um diagnóstico de TDL na fase adulta? É necessário, né? O necessário é um pouco forte, né? Eu diria que é importante, né? Eu acho que é importante para o adulto entender a sua história, né? Eu acho que o TDE ele faz com que, ou a ausência do diagnóstico, faz com que muitas vezes o adulto que tem o transtorno, tem o TDL, não se entenda pertencente, né? Então, é um sentimento de inadequação que vai acontecer durante boa parte da sua vida, ou de diagnósticos que não são aqueles que ele entende. Então, principalmente o adulto começou a estudar um pouco sobre um diagnóstico. Eu tenho dislexia. Eu tenho TDAH. E aí começou a estudar sobre esse transtorno, vê que não se encaixa totalmente nesse diagnóstico, né? Então, eu não digo que é necessário, mas eu digo que é importante. Importante no sentido de saber pertencer, esse sentimento de inadequação, né? Ser parcialmente resolvido, e depois porque a gente tem como fazer a intervenção. Né? A partir de uma avaliação, a gente tem como pensar numa intervenção. Então, é isso. Eu acho que é muito importante o adulto que achar que tem, buscar esse diagnóstico. Certo. E aí, assim, a intervenção vai ser um pouco diferente, Não, né? um Assim, pouco não, totalmente justo. diferente. Primeiro que assim, na verdade, vai ser diferente no sentido de que você está lidando com uma pessoa adulta, uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que já tem uma vivência, uma pessoa que já tem todas as estratégias construídas para lidar com as suas dificuldades. Né? Então, já tem todo aquele histórico dessas estratégias que ele foi criando né, a pessoa foi criando sozinha, e aí você vai intervir de acordo com essas estratégias. Você não pode tirar a estratégia disso, mas a intervenção vai se basear nisso. Além disso, vai se basear hoje nos fenômenos que ainda estão presentes, que ainda são impactantes na funcionalidade. Então, o TDL, a gente vai pensar sempre em relação à funcionalidade. A gente falou muito isso também na live da Betinha, né? Lá na Fox. Para quem quiser, tá aqui no meu perfil do Mundo TDL. Mas sobre a funcionalidade. E aí, na fase adulta, é exatamente isso, sobre funcionalidade. Qual é a funcionalidade que está impactada para que esse adulto ainda tenha dificuldades? E aí a gente vai fazer essa intervenção pensando em metas de acordo com o que ainda há de impacto nessa funcionalidade, nas atividades de vida diária, acadêmica, trabalho, relações sociais. Então, é isso. Atraso de linguagem e TDL é a mesma coisa? Não Jamile. O atraso de linguagem ele pode ser um sinal de TDL, mas nem todo atraso é TDL, nem todo TDL teve atraso de linguagem, então não é a mesma coisa. O atraso de linguagem é uma condição transitória, né? Então não é não. Mas vai lá, Dudinha, segue aí o rumo. Bora lá. E como que acontece o processo de diagnóstico tardio? Tem que ser feita uma avaliação. O processo de diagnóstico, ele envolve uma avaliação. Então, aí sim é indispensável uma avaliação de linguagem e uma avaliação neuropsicológica, né? Então, muitos adultos vêm aqui no meu perfil me perguntar: eu estou achando que eu tenho TDL, eu faço avaliação de linguagem ou avaliação neuropsicológica. E aí também tem a live com a Fran que a gente falou sobre isso. E aí, nesse caso, é indispensável a gente promover aí essas duas avaliações. A avaliação de linguagem, ela vai envolver todos os subdomínios que estão ali alterados ou que têm um risco para alteração. Então, é uma avaliação muito baseada no funcionamento pragmático, porque a gente sabe que são coisas que ficam, né? Então, muitas das questões de respostas diretas, respostas indiretas,
as questões de metáfora, de compreender nuances pragmáticas, de entender a questão de profundidade léxico-semântica, da avaliação de compreensão sintática, de alto custo. Tudo isso está muito envolvido numa avaliação de adulto. A gente não tem ainda, a gente tem pouquíssimos estudos. Então, todas as avaliações que eu tenho feito nos adultos, elas têm sido meio que baseadas em estudo, em experimentações. Não dá para aplicar, por exemplo, mesma avaliação para afasia. Acaba trazendo alguns testes, algumas baterias da afasia. A gente acaba adaptando algumas avaliações, algumas baterias das crianças e adolescentes. Então, é uma adaptação, é uma construção que ela deve ser feita. E é uma coisa que eu tenho feito um pouco, assim, e eu tenho ficado muito feliz, sabe? Com as avaliações de adultos que eu tenho construído aí. Legal. Eu acho que a Paloma, ela tá perguntando. Minha filha tem 5 anos. Já dá para dar o diagnóstico de TDL? Dá para dar o diagnóstico de TDL a partir da avaliação de linguagem. E aí a gente vai fazer uma pesquisa multidisciplinar em relação a se tem. Importante essa pergunta, né? O primeiro passo para entender o TDL é saber se ela tem um transtorno de linguagem. E esse transtorno de linguagem, ele vai ser detectado numa avaliação de linguagem. Constatado que essa criança tem um transtorno de linguagem, a gente vai entender se há uma natureza causal. O que é isso? Se há alguma coisa que está explicando. Então, se essa criança às vezes já vem com um diagnóstico biomédico. Essa criança já vem pra gente com um diagnóstico biomédico, então ela não tem TDL. E aí a gente constatando que não há uma causa, então ela não tem um transtorno do desenvolvimento intelectual, não há um outro impacto biomédico, e aí é uma série de situações que podem causar um transtorno de linguagem, essa criança ela tem um TDL. Então, aos 5 anos, a gente já pode. A gente pode, na verdade, a partir dos 4 anos. Mas antes disso, a gente pode elencar riscos, né? Elencar que essa criança tem um risco e começar a intervenção. Agora, Van, quem é que faz essa avaliação de linguagem? Fonoaudiólogo, não tem jeito. Linguagem, né, ela é feita por um fonoaudiólogo. E aí, um fonoaudiólogo especialista em linguagem. E aí a gente vai encaminhar para a área médica, né, para os médicos, para entender se há algum impacto, né, o funcionamento aí cerebral dessa criança, a questão neurofisiológica, neuropatológica, neuropatogênica, se há alguma questão para poder a gente entender as bases anatômicas, as bases neuroanatômicas, neuropatológicas, neuropatogênicas dessa criança. Então, a gente sabe que tem um impacto neurofuncional no TDL, a gente sabe que tem, inclusive, anomalias neurofuncionais de várias estruturas. Elas não são um diagnóstico biomédico, são uma disfuncionalidade que vai ali resultar no TDL. Então, lá quando a gente manda para foniatria, para neuropediatria, para psiquiatria infantil, é exatamente isso que eles vão pesquisar. Se há algum impacto biomédico, né, que cause aquele transtorno que a gente já detectou. Então, na verdade, é uma avaliação funcional, da funcionalidade da criança em relação à linguagem. Se está impactada, ela tem um transtorno de linguagem, mas não é somente o se está impactada, é como ela está impactada. E isso a gente faz de maneira bem aprofundada, de maneira bem detalhada, de todos os subdomínios. E aí isso realmente só quem pode fazer é a fonoaudiologia. A neuropsicologia, por exemplo, ela vai entender bases cognitivas e executivas em relação à linguagem, mas não o funcionamento da linguagem. O médico, o foniatra, o neuropediatra vai entender a questão, né, ali o comportamento cerebral, a questão cortical, questões genéticas, mas não o funcionamento da linguagem, assim como a gente. Então, cada um tem ali o seu papel, né? E são papéis indispensáveis, principalmente da fonoaudiologia, não puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas é porque é isso mesmo. E de quanto em quanto tempo essas avaliações são repetidas? A Caroline está perguntando. Aí vai depender muito do desenrolar do caso, né? Avaliação de linguagem. Para quando a criança, por exemplo, está em acompanhamento comigo, né? Ou quando eu avalio, eu sempre peço pelo menos anual. E aí, por exemplo, então a Duda atende pacientes que eu acompanho. Vou dar um exemplo. Então, eu fiz aquela primeira avaliação grande, né? De 3 dias, de 40 páginas. 300 páginas. E aí, depois disso, ela vai intervir com as metas que eu sugeri. Então, eu vou sugerir metas terapêuticas baseadas na avaliação. E aí, é importante que a gente acompanhe periodicamente. Então, 6 em 6 meses, geralmente, ou de ano em ano, ela me manda as crianças para fazer uma sessão avaliativa. E aí, não é uma avaliação completa, porque aí a gente tem um problema, que a gente tem questões de recursos financeiros, isso tudo envolvidos, né? Questão da agenda da fono, que às vezes é um pouco apertada. Então, mas a gente faz uma reavaliação. Então, dentro dessa reavaliação, geralmente
os pacientes dela. Eu dou um parecer e mando um áudio, às vezes, de 10 minutos para ela. Mas aí eu dou um parecer e falo, Duda, olha, avançou nisso, nisso, falo com os pais. Ela avançou nisso, nisso e nisso. Agora precisa investir nisso, nisso, nisso. Mas o ideal é que a avaliação ela fosse feita anualmente, uma avaliação completa. Tá? Qual a incidência de responsáveis que se diagnosticam ou que se identificam após descobrirem os filhos? Você tem isso? Eu não tenho isso ainda. É interessante, né? Eu sou a rainha do estudo, né? Então, dos estudos, assim, por conta própria. É uma coisa que eu vou começar a pesquisar. Eu não tenho uma incidência, mas eu tenho uma grande ocorrência. Tá. Então, ocorrem muitos pais que falam assim, não, mas e aí você falando agora, eu me vejo muito no João. Eu sou o João todinho. Ó, sou eu. Meu marido é o João. Eu achava que era coisa de homem. Então, as coisas dessas. Vanessa, o meu marido que é assim, não é possível. Eu tenho até, eu não sei, depois ela pode até assistir. A mãe de um paciente que a gente chegou ao diagnóstico dele com 18 anos. Ó. Ele é incrível, incrível. A mãe vai saber quem é, mas assim, ele é incrível. Eu não vou falar o nome, ela não me autorizou. Embora eu acho que também não tivesse nenhum problema. Mas ela falou assim pra mim, Vanessa, meu marido é exatamente isso. E eu achava que era coisa de homem. Porque eu só tenho eles dois, né? Eu tenho ele de filho e o outro de marido. Eu nunca tive outro marido nem outro filho. Então, pra mim, era coisa de homem. Gente, muito bom. É porque a gente sabe da condição genética do TDL. O TDL, ele é genético. O impacto, né? Essa questão, ela vem do impacto genético mesmo. E aí a gente vai saber que provavelmente tem um histórico na família de alguém que é TDL. Mas também tem pais que falam assim, mas eu sou assim, sou tranquilo. Também tem isso. Tem uns pais que não normal. É ao contrário, né? Mas assim, que os pais, eles se veem nos filhos em relação aos sintomas, sim. E tem mães que querem... Eu tô com umas 3 mães aí já agendando avaliação, porque elas querem saber se elas têm TDL. Legal. E assim, acaba que o TDL, algumas pessoas com TDL criam mecanismos para... Você mesma falou ali no início, né, que vai criando rotas diferentes para se virar. Mas tem uma característica meio que assim, residual ou muito latente que marca o TDL até na fase adulta, sabe? Eu não sei se eu fiz a pergunta adequada. Então... Pensando nisso, se você fez a pergunta adequada, é mais ou menos o que acontece, né? Às vezes o TDL é fase adulta. Tem umas questões de evitações, então não consegue ir direto ao objetivo, então vai rodeando ali, né, o seu objetivo linguístico de chegar ao que ele quer realmente falar e vai tendo algumas dificuldades e vai mantendo padrões de fazerem frases mais simplificadas. Então, a gente tem esse recurso na linguagem oral que é normal, que acontece na vida normal, na normalidade, né? Todo mundo é normal. Mas acontece mesmo, a gente tem, né? Então, por exemplo, no português, a gente não fala mais ele ouviu, né? Mas ele o recebeu. A gente fala ele recebeu ele, né? A menina recebeu ele, a menina viu ele. Isso é um processo de simplificação que aconteceu no português. Mas a gente tem os outros processos, por exemplo, ao invés de você falar uma sentença relativa, o cachorro que mordeu o menino abanou o rabo e fugiu, né? Então, você fez assim, o cachorro... Então, vou falar assim, o cachorro que o menino abraçou, abanou o rabo e saiu. Um pouco mais difícil, né? Então, essa pessoa, no TDL, ela vai falar assim, tinha um cachorro, aí tinha um menino, aí o cachorro era do menino, aí o menino abraçou o cachorro, aí o cachorro saiu, abanou o rabo e foi embora. Então, esse é um processo que acontece. Isso é bem marcante, mas isso é muito difícil de você perceber. Vai perceber quem tem um olhar mais técnico. Então, mas eu tô falando isso porque isso é uma característica que fica, tá? A outra característica que fica é essa dificuldade de acesso ao léxico. Então, às vezes fica aí, né? Já sabe. Aí você vai para aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Aí você vai lá, aquele que a gente viu, né? Aí, ó, aqui, ó. Aí vai, Então, usa muitos gestos para substituir principalmente ações, né? Então, vai contar um relato, você vê que é um adulto que fica muito nessa, né? E aí, né, ó. E aí, ó. A minha filha tá aqui rindo. Tá lembrando de uma pessoa que a gente conhece, não é isso, Bruna? Tudo bem. Não, fica tranquilo, depois eu te falo quem é. Nesse caso, eu acho que eu passo despercebido, nesse caso. Ela falou assim pra mim,
eu tô achando que eu tenho TDAH. A Bruna? Não, uma outra pessoa aí. Ah, Não, tá. não me autorizou a falar aqui. Entendi. Aí, entendeu? Eu tô brincando. Aí, isso também é uma coisa que fica muito, que marca. Outra questão é perceber atos de fala indireto. Isso é uma coisa que fica muito latente no TDL adulto. Então, aquela coisa bem pragmática, né? Fala assim, o pai fala assim pro filho: olha, o telefone tá tocando. Aí o filho olha pro telefone: tipo assim, aqui, a janela tava aberta, né? E hoje a gente tava com uma sensação, uma hora e pouco atrás, de 4 graus. Então agora deve estar 0 fácil. E aí a Bruna falou assim: nossa, mãe, que frio. Ela olhou para a porta. Eu falei: fecha a porta aí então. Mas é porque eu estava longe da porta, mas ela queria dizer para eu fechar a porta. Então esses atos de fala indiretos são muito difíceis às vezes para o TDL adulto. Você precisa ser mais direto mesmo, senão, né? A outra questão é filtro, né? Às vezes não tem aquele filtro todo. E aí vem de uma forma menos cognição social, então isso também fica. E fica também a questão, e isso é uma questão muito importante, de uma grande demanda cognitiva. Então, chega ao final do dia, o TDL adulto está muito cansado, porque ele teve que lidar com aquelas estratégias que ele criou durante todo o dia, para tudo na vida dele. Então, ele vai desde dar o bom dia até o ter uma aula muito difícil, né? Então, tudo isso vai ser muito mais demanda para ele do que para qualquer outra pessoa, né? Até porque ele é uma pessoa que se camufla, porque nem ele sabe mesmo que ele tem, geralmente. Então, se ele não sabe mesmo que ele tem, ele vai cada vez mais criando estratégias e acha que o problema é com ele. Ele tem um problema muito sério. Ele é burro, ele é ignorante, ele não sabe, né? E aí ele é lento. Ai, todo mundo falou que eu tenho preguiça. Não é isso. É realmente muitas dificuldades que vão ficando. Então é interessante isso, né? Porque assim, ele é heterogêneo até nas manifestações do adulto, mas eu acho que quando chega nos adultos, ele fica um pouco mais, não digo homogêneo, mas essas coisas que eu falei ficam bem mais perceptíveis em todos os TDLs adultos. Essa questão essa questão da autos de fala indireto, a questão do acesso lexical, de uma maneira ou de outra, eles acabam se manifestando de maneiras diferentes, e dessa questão também dessa alta demanda cognitiva que gera ali, né, no final do dia, um cansaço muito além, né? Muito além do que... Aí tem gente que fala assim: eu tenho TDAH, eu tenho síndrome de pensamento acelerado. Na verdade, é muito desse efeito, né? Dessa compensação que ele teve que lidar durante o dia inteiro. Será que seria assim um pertencimento a uma comunidade? Quando você falou assim, porque é hetero, tipo assim, será que, né? Não deixa de ser, eu acho. Eu acho que, não vou dizer que eles se igualam mais, mas eu acho que são características muito mais empacotadas do que nas crianças. Eu acho que nas crianças a gente vê coisas muito diferentes. E elas vão se resolvendo. Quando chega na fase adulta, pareceu que parou só esse grupinho aqui sabe? Aí tá tudo ali. Lógico que você tem manifestações muito mais severas do TDL. E aí, quando você tem uma manifestação mais severa, combinada a não ter nenhum tipo de intervenção, porque geralmente o TDL adulto, tá? Ou ele teve na infância alguma intervenção por fono por causa da fala. A mãe de uma paciente minha, ela falou assim pra mim, e aí, isso na anamnese, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: meu pai me fez ir para fono até 12 anos. E eu falava para ele que meu problema não era fono que ia resolver, porque eu não tinha mais nada na fala. E ele insistia que eu ia para fono, a fono só me fazia escrever. E aquilo não adiantava nada para mim. E aí foi muito interessante, porque assim, o pai dela é um médico, né? E aí ela fala assim... E ela falava sobre isso, né? Que ele não estava entendendo, ele como médico não estava entendendo. E aí, porque na verdade é difícil mesmo entender, né? Aí eu falei para ela: não, você precisava de uma fono. E provavelmente você pode até ainda precisar. Porque ela falava que assim, quando a filha dela resolvesse o problema de fala, ela não precisava mais de fono, porque ela teve que ficar na fono muito tempo sem precisar. E quando ela não entendia. Então, sim, ela realmente precisar daquilo na cabeça dela. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né? O quanto que também as intervenções elas foram errôneas. Mas esse TDL, que não teve nem essa intervenção errônea, e
ele vai chegar na fase adulta, às vezes, com manifestações mais severas ainda, ou mais persistentes, eu diria, né? Essas alterações podem até interferir na vida profissional da pessoa TDL também, né? A questão da autoestima, a confiança, né? Entender que ele tá bem além dessas impossibilidades que vai criando, né? Porque aí você vai criando barreiras que, na verdade, você não precisa criar, mas você vai criando por todo esse sentimento de inadequação. Então, sim, vai impactar tanto na questão psicológica, na questão socioemocional, quanto na questão realmente funcional. Pode impactar, assim, na questão profissional, porque aí você tá todo nesse processo, nessa questão do lidar. Então, às vezes, por exemplo, tem muito TDL que vai para a área de matemática, engenharia, tem que lidar com números, muitos desses, né? Muitos pais, principalmente homens, né? Acho que a mulher acaba enfrentando um pouco mais e vai pro lado que ela gosta, né? Mas eu acho que muitos dos homens, não que eles não gostem, mas eu acho que eles vão mais para essa parte, né? E então essa parte de exatas, os adultos acabam indo mais, né? Principalmente homens. E mulheres também, mas eu acho que a mulher ainda enfrenta mais, né? A gente tá a mãe, né, lá de um paciente seu que ela acha que ela é também, né? Aham. E ela é uma sumidade, pesquisadora, né? Tá lá, ela fala assim, às vezes tem semana que é ótimo para escrever um artigo. Às vezes eu tenho que entregar um artigo e tá um dia à noite e ainda não escrevi. Eu tenho que ficar a noite inteira fazendo e às vezes eu não consigo. E você vê que né, ela enfrentou, ela tem doutorado, né? Eu acho que sim. É pesquisadora numa instituição aí, né, super conceituada, mas ela fala assim, então é por isso que custa tanto para mim. Eu acho que é por isso. Então a gente vê isso acontece, né? Ó, a Aline falou que fez uma divulgação do TDL ontem, onde ela mora. Ai, que bom, Eliane. Eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que quanto mais gente falando TDL, melhor, né? Outro dia a Duda tava numa crise existencial sobre isso, sobre essa divulgação. Eu falei, Duda, sabe? Quanto mais gente falar, melhor. E tem que falar mesmo. Ninguém é dono de nada, ninguém é dono do transtorno. Eu sei que eu tenho uma relevância, né? Eu tô falando em relação ao trabalho, à divulgação. Tanto que eu falei que esse ano, geralmente eu faço assim. Eu passo a semana fazendo live com um monte de gente aqui dentro do meu próprio perfil. Mas eu quis tanto dar protagonismo para outras frentes que eu quis participar das outras frentes, né? Eu tô desde 2016 nessa luta um pouco mais atuante, né? Falando de Delta e DL, eu já falo há muito tempo, mas assim, um pouco mais atuante desde 2016. E esse ano eu tô vendo tanta gente, sabe? Eu tô tão feliz com isso. Sabe? Então, tô me recolhendo aqui na minha insignificância de estar no mundo TDL, participando das outras lives. Eu tô muito feliz com isso. Ela falou que fez uma divulgação e ficou pasma com tanto de crianças de 3 anos que não fala exatamente, Eliane, frases que não narra nada. Acho que ela já foi minha aluna. Muitas crianças mesmo. Exatamente. E aí todo mundo, as famílias acham que isso tá tudo bem, né? Que eles estão no tempo deles. Então a gente precisa muito falar sobre TDL. Muito mesmo, para que isso não aconteça mais. Eu acho que a próxima geração de adultos TDL vai ser muito privilegiada em relação a ter. E é isso que eu luto, sabe? Eu acho que eu tô pensando nisso. Né? Da gente pensar nessa geração futura de ser uma geração que tenha maior acesso, né, à intervenção para que possa sofrer menos. Então, muita gente me pergunta, Duda, não sei nem se tem essa pergunta aí, mas eu sou uma pessoa que me antecipa. Pode fazer. Muita gente me pergunta isso, né? Mas então, se uma criança nunca tiver intervenção, na fase adulta ele vai ser quase que um déficit intelectual? Não, não vai ser. Ele vai tentar superar aí da sua maneira, mas vai ser muito sofrido para ele. E o que a gente tem. E aí, um adulto TDL sem intervenção chegar, por exemplo, ao nível superior, o que ele sofreu para chegar até ali, né, é muita coisa, muita coisa. O que a gente pensa é o seguinte: se ele tivesse tido uma intervenção assertiva, ele chegaria com menos sofrimento, confiando mais no seu potencial e conseguindo alcançar muito mais voos longos, né? Então é isso que eu sempre penso. E aí a gente pensa que uma sociedade economicamente ativa, que cresce economicamente, intelectualmente, ela vai crescer muito mais. Então, eu penso isso também, sabe? Meio que um ideal, mas é isso. Eu acho que se a gente tiver
mais pessoas com acesso à intervenção assertiva, a gente vai ter uma sociedade muito mais próspera em si, né? Porque a gente vai permitir com que esse adulto ele confie mais em si mesmo, né? E consiga alcançar voos mais longos. A Irlanda. Olha, Pois é, Luciana. No Brasil isso ainda é um pouco difícil. A gente tem, né? Na última imersão que eu dei em São Paulo, tinha um pessoal lá do SUS, né? Muito bom, muito bom. Acho que eu só não lembro o nome dela, gente, que é muita gente. Mas muito, eu lembro que era até uma mãe e uma filha, e a mãe acho que era do SUS. E aí, elas ali, ela que era do SUS, ela fazia um trabalho, pelo que eu vi, de excelência, assim. Só que ela, coitada, ela vai até onde a mão dela alcança, né? Aqui a gente tem uma demanda gigantesca. Então, para esse diagnóstico vir do setor público, realmente porque a fono quer muito. Muito mesmo. Porque até para investir, né? Os cursos são caros. Fazer curso, por exemplo, eu promovo o curso. A Duda é meu braço direito, esquerdo, a perna e a unha do pé também. Para dar os cursos. Tanto as imersões de São Paulo, do Rio, né? Os cursos do Rio e de São Paulo, é a gente que promove. As outras eu vou, as empresas me convidam. Mas, assim, quando a gente vai dar os cursos, fazer um curso no Brasil é muito caro, né? Promover um curso. A gente não tem muito lucro, sendo muito sincero para vocês, não tem, não é, nossa, fiquei rica, não vai ficar. Né? E aí, mas realmente pelo esse ideal de você divulgar, de você formar, de você informar, trocar. E aí, a gente acaba tendo uma inscrição muito alta para ser viável fazer o curso. Não nem é viável fazer o curso. Né? Então, uma fono que ganha, de repente, o piso no SUS, ela não vai ter como investir num curso. Né? A gente facilita, parcela, Carnê das Casas Bahia, mas mesmo assim, não é um investimento baixo, né? E aí a gente ainda tem a questão do deslocamento, a gente tem os cursos online, né? Tem um curso online que tá rolando, tem os cursos online ao vivo, né? É um pouco mais barato você custear isso, mas você tem um investimento. E às vezes aquele investimento mensal ele custa, não vai conseguir permitir com que um orçamento apertado de uma fono, às vezes, do SUS, consiga comportar. Então eu entendo, porque o investimento ele precisa ser alto para você ser um bom profissional. E você, às vezes, não tem um retorno em relação a isso. Olha lá o que ela falou, que ela tinha, no início do ano era difícil parecer que ela tinha esquecido o que tinha aprendido e não conseguia passar minhas ideias para o papel. Então, esse não passar as ideias para o papel é uma coisa que tem muito também de persistência, como eu falei, né? Não consegue traduzir ele em ideias, porque quando a gente está na linguagem oral, Luciana, a gente tem esses processos de evitação. A gente faz simplificações que a gente não pode transmitir para o papel. Você não pode, você sabe, você tem essa consciência, você não fala assim, e aí tinha um cachorro, e aí tinha um menino. Aí o cachorro, você não pode fazer isso numa história. Quando você vai ler isso, você fala assim, nossa, é uma porcaria. Então não é isso que eu quero falar. E aí você vai ter muita dificuldade de dar esse start nas produções. Ô, Van, mas sabe uma coisa também que é interessante da gente pontuar? Porque assim, o TDL só foi aparecer mesmo lá em 2017, né? Era Del, né? E mesmo assim, as pessoas não sabiam muito bem como identificar o DEL. Então, assim, se falar por mim, eu fiz fono quando eu tinha 8 anos de idade, porque eu tinha dificuldade, minha mãe me botou no violino, porque eu tinha dificuldade, violino era pra ajudar na concentração. Ela me botou no violino, aí hoje eu toco violino porque eu era desatenta quando criança. Não, até hoje é um problema. Até hoje, né? Quando a gente deu aquela palestra para a escola, eu dei uma palestra para uma escola que eu fui convidada por uma clínica aqui, a Crifal, Pela Crifal. Que a fonoaudiologia me presenteou, né? A Val e a Ju, elas são pessoas muito incríveis, Tá. para dar uma palestra. Assim, tinham mais de 100 pessoas, né? E eram todas de escolas. E elas não faziam a mínima noção do que era TDL. Aí teve uma que falou assim, eu já ouvi falar de TDL, mas assim, muito diferente do que você está apresentando. Né? E assim, eram escolas tradicionais do Rio de Janeiro, né? Que tem muitos alunos. Então, para vocês entenderem que é um desconhecimento muito grande e faz com que essas pessoas não tenham acesso, né? Tudo. E aí até hoje isso acontece, mas há 20 anos atrás, 10 anos atrás, a coisa era muito pior. Que aí, 30 anos atrás, a coisa era muito pior. Então, você chega para um pai de 30, 40 anos, quando ele vai falar para você que, eu tive isso e eu fui para PAI. Teve um que falou assim, eu fui para PAI.
Aí, quando eu cheguei na PAI, a fono, lá falaram que eu não tinha mais nada, não, que já me deram alta. Porque, assim, se você comparar com uma criança ali com condições muito severas na PAI, realmente não era nada. Não, ele só precisa fazer coisa assim de fala. Mas agora acabou a falar, então tá bom, manda aí para explicador, professor particular. Então, é isso que você está falando, né? E aí os diagnósticos, eles vinham muito errados, né? Muita gente, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH. Dislexia e TDAH são os que mais a gente vê. Inclusive, foi o meu diagnóstico inicial, né? Quando eu era dislexia. No caso, eu acho que hoje é desortografia. Aí a Duda, olha só, ela acabou de fazer o seguinte, inclusive era o meu diagnóstico, a gente não falou sobre isso ainda. Tá, adiantei o processo. Adiantou. A gente vai contar a história, é o seguinte, a Duda, ela começou, ela entrou para fono por conta da vida dela, que ela fez fono quando criança, ela achou muito importante para ela. Então ela fazia outra coisa, né, Duda? Você fazia a área comercial. Eu fiz processos gerenciais. E aí depois... eu gosto. É um tecnólogo em administração. E aí você gerenciava lá a empresa da sua mãe, aquela coisa toda. Sim. E aí você foi fazer fono porque você lembrou que, né, da tua história. Que você tinha fono, você tinha 7 anos, né? 7, 8 anos, Foi na época da alfabetização, já tinha sido alfabetizada. Isso. E aí, por conta da dificuldade de aprendizagem, da atenção, né? Você falou da redação, da pessoa quando escrevia. Cara, eu lembro que eu ficava contando linha por linha. Eu fazia um tique, assim, na 15ª linha. E assim, quando eu chegava a última palavra ali, a primeira palavra da última linha era o final da minha redação. Porque eu não tinha mais palavra para buscar na minha cabeça para poder escrever a redação para a professora. Era um martírio. Eu sei. E aí, deixa eu contar para vocês. A Duda veio ser minha estagiária. A gente se conheceu, não foi na fono. Eu conheci a Duda no Polydance. Nós fazíamos Polydance no mesmo estúdio, que eu ainda faço, e a minha filha hoje compete. E aí a gente fazia, e a gente dividia uma professora também, que era uma outra professora. E a gente se conheceu, ela tocou violino numa apresentação, achei aquilo incrível. E aí a professora dela falou assim, mas Vanessa, a Duda, ela faz fono. Eu falei, faz fono? Faz terapia de fono? Não, ela faz faculdade de fono. Eu falei, é mesmo? E naquele momento eu tava pensando que eu precisava de uma estagiária, de alguém para começar a me ajudar no consultório e também perpetuar um pouco, né? Porque eu já tava começando a ficar... Já tava começando, coitada. Já tava uma loucura minha vida, assim. Enfim... E aí, isso foi antes da pandemia. E aí a gente começou a conversar. Entrou a pandemia, mas a gente estava conversando. E dela começar a estagiar no meu consultório. Ela estava ali no 6º período nessa época, né, Duda? 6º. Quando a gente se conheceu, eu estava no 6º, e 5º para 6º, e aí depois já estava no final, depois da pandemia. Aí... Não, você estava no 5º. Eu lembro do 5º. É meio cabalístico. Aí... que tava na metade. Eu fiquei, tava na metade, tava da metade pro final. O seu era de 8 períodos. Tá, então tá ótimo. Olha só, ela vai poder passar aqui 5º, vai pro 6º, 7º, e tá ótimo. Porque eu queria uma pessoa pra ficar mais um pouquinho, pra poder aprender, né? Então, eu não queria só uma pessoa pra guardar brinquedo, né? Ou pra atender no meu lugar um valor menor. Não era isso. Eu queria uma pessoa pra ficar e pra aprender. Até hoje, as minhas estagiárias são isso, né? Então, elas ficam pra aprender. E aí, veio a pandemia, logo depois que passou a pandemia, eu entrei em contato, acho que a gente voltou a conversar, quando eu voltei a atender, né? Aí assim que eu voltei a atender, eu falei assim, você não quer começar? Olha, a gente tá nesse processo de pandemia, mas eu já tô voltando, acho que abril, maio, não lembro. Você não quer vir para conhecer? Aí eu tive também um processo de mudança de consultório, eu sei que ela começou em julho, do último período, né, Duda? Foi no segundo semestre, no caso. Isso. E aí, eu lembro que quando ela começou, ela sentou, porque eu atendo no chão, ela sentou no chão e ela ficou olhando assim, ó. Ela ficou chamada. Aí eu falei assim, gente, por que essa menina tem? O que tá acontecendo com ela? Né? E aí, depois ela falou assim, gente, eu achei isso muito incrível, é isso que eu quero pra minha vida. Ela falou assim, aí ela começou, né, a atender, porque eu só atendo linguagem, né? Linguagem e fala. Realmente eu atendo de um jeito peculiar, digamos assim. Diferenciado, inédito. Eu não digo inédito, não sei, mas
peculiaridades. Vanessa, eu acho. Você acha? Tá. E aí, eu comecei a falar muito sobre a TDL para ela, né? Ela começou a ver os TDL, aconteceu o negócio. E aí, ela começou a estudar, a gente começou, né, a falar do TDL, ela começou a estudar, ela começou a se interessar. 2 meses depois, ela chegou, ela sentou chorando para mim e falou assim, eu preciso muito de uma coisa. Eu falei assim, quê? Eu falei, pronto, o que aconteceu com essa menina? Eu vou chorar de novo. Eu acho que eu tenho TDL, eu vou largar tudo, eu não quero mais fazer isso. Aí começou a chorar, eu também vou chorar. Aí eu falei, calma, Duda. Eu não te falei que eu fiz fono, que eu tinha dislexia, mas eu acho que eu não tinha dislexia, não. Eu acho que eu tenho TDL. Aí começou a chorar. Porque realmente a Duda se viu ali naquelas crianças. Eu acho que ela começou a ver os maiores. Quando eu tava nos pequenininhos era muito legal. Mas quando ela começou a ver os maiores, eu acho que ela começou a se identificar, né, Dudinha? E aí, as histórias. Eu acho que, na verdade, a chave da Duda virou. Ela começou a entender isso quando ela começou a acompanhar as anamneses. Foi. Eu acho que a gente nem tinha conversado sobre isso. Não. Tá? É porque foi minha percepção, eu sou uma pessoa muito perceptiva, né? Quando ela começou a acompanhar as anamneses, o que as mães traziam da anamnese, e depois na avaliação, quando ela começou a acompanhar a avaliação, foi... Acho que depois, isso aconteceu depois que ela viu a primeira anamnese e a primeira avaliação. E aí ela chorei. Foi muito engraçado. Ela queria largar tudo, que ela achou que ela não podia ser mais fono. Porque como é que eu vou ser fono de linguagem? Aí eu acho que vou pra voz, vou pra... Ela nem fez o TCC em TDL. Não tinha, não deu tempo, porque eu já estava fazendo. Não, eu sei, já estava fazendo. Não existe. Pelo contrário, você é uma... Aí que a gente tem que te exaltar, porque o quanto que você superou para estar aqui, né? E aí, realmente, na verdade, depois de muito tempo... Vanessa, você vai me avaliar? E aí, santo de casa não faz milagre, né, gente? Vamos marcar. A avaliação só saiu esse ano. E aí, eu já sabia, porque eu convivo com a Duda. Então, né, eu já sabia que eu não tinha muita dúvida. Ela fez a neuropsicológica. E a Fran, que fez a neuropsicológica, posso falar, achava que ela era TEA. Aham. Ela tem TEA. Eu falei, claro que não, Fran. Que TEA? Muito, acho que tem. Muito rígida. E aquela me ligou, Vanessa, ela é um TDL. Mas ele é um TDL escrito. Olha, isso aqui é funcionamento executivo cognitivo. Aí, que negócio de funcionamento executivo da Fran. Aí eu falei assim, tá, eu vou avaliar. E aí, quando realmente eu avaliei, a gente ainda tem que acabar a avaliação, né, Duda? Mas assim, quando eu apliquei primeiras baterias, ficaram muitas questões ali. Mas é muito legal, porque assim, como eu conheço a Duda há muito tempo, e eu convivo muito com a gente, fala todo dia, né? A questão é que eu consegui entender todas as compensações dela. E aí eu consegui entender, sabe, amiga, agora como amiga, o quanto também que você sofre nisso, né? O quanto que vou ficar emocionada. O quanto é difícil para você superar isso. Mas o quanto que você conseguiu superar tudo sozinha. E é um orgulho isso, sabe? Poder estar com você, poder ver isso. Tô emocionada. Isso aqui não é frio, não, agora é choro mesmo. Poder ver isso, assim, diariamente, sabe, acontecer. Lógico que tem muitas coisas aí ainda que você tem que, né, você sabe disso, mas muitas coisas que você tem que se perceber. Hoje não tem nenhum impacto funcional na sua vida isso, de verdade. O impacto que tem impacto muito mais emocional. Ali a gente sabe, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que isso, né, acho que você lá... Cara, foi muito legal, de verdade. Ele é muito bom. É muito pesado. Modéstia à parte, mas assim, ela descompensou completamente. Ela desorganizou. Foi a primeira vez na vida que isso aconteceu. Foi. Mas assim, para vocês entenderem o quanto custa caro, né? Lógico, se ela tivesse tido lá com os 8 anos uma intervenção mais voltada para a linguagem, é lógico que esse percurso iria acontecer, mas de uma maneira muito mais suave. Mas ver uma menina, ela é uma menina brilhante, de verdade, Duda. Você é brilhante no que você faz. As suas terapias são incríveis. Vocês são meio mini-vanessas, né? Eu sei que são. Então não é por isso que vocês são brilhantes, não. Porque você também encontrou o seu caminho. E isso é muito importante, né? Além disso, eu não quero que vocês virem minha escola. Eu falo isso para vocês, né? Você, para Mari, as pessoas que ficaram ali mais próximas, a própria Júlia que tá aqui,
a Gabi, que tá ali também embaixo da minha asa, a Mari, a Vanessa, Quem apareceu aí, ó? quem? O Viu? meu não Não tá. é só mãe que acha isso, não. Eduarda é extraordinária. Vendo mais. Não tá, depois que eu voltei, não tô vendo mais nada. Ah, Então, tá. assim, o quanto que você conseguiu superar todas essas barreiras, trabalhar com linguagem de forma tão brilhante, tão incrível. Eu sei que você também estuda muito. Você precisa estudar 3 vezes mais. Isso não é vergonha. Você não precisa ter vergonha de falar isso, tá? Aí, uma coisa que é importante a gente falar, a Duda ficou com muito medo de falar isso. Tá sendo muito difícil para ela fazer essa live. Tá? Muito difícil. Ela ficou com muita insegurança, porque ela falava assim: o que as mães vão achar? Eu acho que as mães vão ficar muito felizes. Muito felizes. Primeiro, de ter uma fono que entende da melhor maneira possível o filho delas, muito mais até do que qualquer outra fono. E elas vão ficar muito felizes de entender que, como você saiu vitoriosa disso, os filhos dela também podem sair. Então, assim, lógico que você, como eu falei, você tem barreiras que são superadas a cada dia, mas que você enfrenta com maestria e que não é nenhum problema para você ter TDL. Pelo contrário, hoje você vai fazer disso. Eu falei, você sabe disso, você faz disso a sua luta, você briga por isso, você fica nervosa, desesperada, me manda mensagem. O canal é muito engraçado, gente. Qualquer dia, Vanessa. Né? E aí, quando ela me manda mensagem, eu sei exatamente a cara que ela fez só para escrever aquilo ali. Então, assim, eu sei que você se indigna, mas então você luta pela causa como uma pessoa que está dentro da causa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E isso é muito incrível. E as mães que se sentirem inseguras porque você está atendendo o filho delas, elas não são dignas do seu atendimento. Porque, na verdade, você não precisa ter esse medo. Né? A gente conversou, a Simone, né? Já conversou com você sobre isso. Não precisa ter esse medo. Tá? Então, se ficarem, depois dessa live, algumas pessoas se forem porque não estão inseguras com o seu atendimento, é que elas não são dignas do seu atendimento. Então, nunca fique insegura em relação à sua condição. Tá? Porque você não precisa disso, porque você supera muito isso. E eu falo com propriedade de quem estuda o TDL com afinco que isso não impacta em relação à sua atuação profissional. Você pode ter inseguranças, às vezes, com as crianças mais velhas, que eu entendo isso, mas que você tenta superar estudando, você tenta superar fazendo a imersão no TDL 20 vezes, como você faz sempre. Aí agora você se inscreveu no outro curso de TDL. Então, na verdade, você entende muito mais eles do que qualquer outra pessoa que não seja TDL, e você estuda muito como ajudar eles de uma maneira que você não foi ajudada. Então, fica tranquila em relação a isso. Essa é uma live muito importante, gente, porque muita gente me pedia para fazer uma live com TDL adulto. Então, é verdade. E aí, assim, eu nunca conseguia, né? Nunca conseguia. E aí, quando a Duda resolveu se revelar, né? Tirou a fantasia da super-heroína e resolveu revelar sua identidade secreta, eu acho que é muito importante isso estar acontecendo. Então, é uma live que eu acho que vai ser muito vista. Compartilhem muito essa live. A gente pode depois ter outras lives. Eu quero fazer uma outra live da Duda no Mundo TDL, né? O contrário. Então, eu convidando a Duda, eu acho que isso é muito importante. Mas é uma live que vai ficar salva. Salva ela que não compartilha, que deixa compartilhar. Claro, colaboradora, claro. Porque é uma live muito importante. É uma live para vocês saberem que não há barreiras para o TDL. O TDL pode ser, inclusive, fono de TDL. Não, Ivan, e muito legal porque eu mantive a tradição, né? Eu fui a primeira estagiária e a primeira live de pessoa adulta que você fez. Olha, sensacional. É muito. Meu Deus do céu, é com isso. Mas o ciúme não é do TDL, não. Também é. Também é? Também. Então tá, então também é. Agora eu já sei que é. Me recompondo aqui, a gente tem 7 minutos. A Caroline colocou assim, ó, saber disso, na verdade, é muito maravilhoso. Saber onde uma pessoa com TDL pode chegar. Exatamente, que tu é uma fono maravilhosa e de verdade. Que lindo isso. Parabéns, Duda, por toda a dedicação. Você é um exemplo. Aí a Simone, morro de orgulho. Aí a Andréia, eu vou achar que estou no melhor lugar. Você vai dar sua intervenção profissional e de vivência. É isso mesmo. Bom, acabou que Duda, você é maravilhosa demais. Oi? Por isso que ela tem no meu consultório. Você tem o que ninguém tem, vivência. Aí agora normalizou a
ao vídeo aqui, né? É, O não, rolo de. Mas, assim, tô aliviada, né? Porque eu tava nervosa. No início da live eu atropelei tudo. Falei, ai meu Deus. mas a gente vai fazer uma live, gente. Eu tô prometendo, tá? Com a Duda. Eu volto só no final do mês. Então, em novembro, a gente faz essa live, a gente inverte. Convido a Duda no TDL para ela falar um pouco das características que ela nota da infância, que não deu tempo aqui, tá? Então, além de também ter, né? Ela falou assim, eu tenho jeito. Ela falou assim, eu tenho jeito. Não é? Além da gente ter estratégias que ainda possam ser, mais do que isso, eu acho que é a questão de ser libertador, de você se entender. Você entender por que você teve essa dificuldade durante tanto tempo, por que você teve Eu acho que é que pertencimento, Vanessa. é, Você identificar que você pertence a um meio, sabe? é empoderamento. Então, eu sempre falo isso, né? O diagnóstico empodera. Então, eu acho que se você acha que tem TDL e gostaria de saber isso, procura uma fono que tope te avaliar, né? Não é fácil, tá? Não é fácil avaliar um adulto que possa ter TDL, não é. Mas procura uma fono que tope aí te avaliar. Eu acho que é mais fácil, no adulto dá para fazer online, então fica um pouco mais fácil vocês encontrarem profissionais. Criança que é um pouco mais difícil fazer online. Mas, assim, procure os profissionais e busque um diagnóstico, que vocês vão entender como é que parece que vai quebrar correntes, assim, que vocês se sentiam amarrados, né? Então, é isso. Acho que essa grande mensagem aqui que fica, acho que dessa live ficam essas duas grandes mensagens. Que o diagnóstico tardio é, sim, importante, porque ele é libertador, e de que o TDL para o TDL não há barreiras. De que a partir do momento que você queira, você vai conseguir ser quem você quiser. Por isso que eu falo. TDL, ele pode ser quem ele quiser. O nosso papel é diminuir o sofrimento para que isso aconteça. E para que ele não desista. Porque o que a gente vê é que muitos adultos ficaram pelo caminho porque desistiram. Né? Porque não é fácil. Tem que ser muito resiliente. Né, Duda? Tem que ser muito... É além da conta da resiliência. Então, quando eu falo que o TDL é um exemplo de resiliência, que eu aprendo a ser resiliente, que eu aprendo a romper barreiras, a matar um leão por dia com eles, é por isso. Então, por isso que eu acho que eu trabalho tanto, que nada para mim vai ser difícil quando eu vejo que vocês enfrentam. Então, né, por isso que eu tô aqui na Suécia com a minha filha. Minha filha tá dormindo, eu tô aqui fazendo live, daqui a 2 horas, daqui a 1 hora tem outra live. E tá aí, a gente vai fazendo. Então, é por isso. Essas duas a gente que fica. Sim. A Luciana perguntou, então eu posso fazer a avaliação online com você? O negócio é ter agenda. Só se for na hora que ela dorme. Tô brincando. Exatamente. Quase isso, né? Juro que eu ainda tenho meu marido e meus filhos, gente, né? Coitado, meu marido é um santo. Aí, eu quero muito te agradecer por esse momento, viu, Duda? Poxa, eu que te agradeço. Segurei o choro o tempo inteiro, mas no final não deu. Foi muito importante para mim, para você e para toda a comunidade TDL. Sim. Muito obrigada, Vã. Muito obrigada mesmo. Você sabe que eu amo você, né? A gente briga, mas eu te amo. Também. Eu te amo muito, muito, muito. Eu acho que é isso que importa. Assim, a fonoaudiologia, além da gente transformar vidas, a gente deixa um pedaço assim nosso no outro que não paga, é impagável. É verdade. Tudo que você faz por mim é impagável, vó. Muito obrigada. Obrigada também você por estar na minha vida, de verdade. Obrigada. Tá? Vai cair a live. Beijo, Beijo. gente. Posso